Olá pessoal, eu sou Douglas Viana e esta é a terceira aula da disciplina Experiências Bem-Sucedidas de Inovação do programa EAD Inova PE. Nesta aula, nós iremos analisar a experiência da Terceira Itália. Esta região chamou a atenção de economistas de várias partes do planeta pela capacidade de se adaptar às transformações econômicas no modo de produção capitalista no final da década de 70 e 80. Como sabemos, a Itália está localizada na Península Itálica, no centro-sul do continente europeu, na costa do Mar Mediterrâneo. A Itália já foi a sede do maior império do Ocidente, o Império Romano, e durante o período medieval continuou sendo um importante centro de poder como sede da Igreja Católica. No entanto, durante grande parte de sua história posterior ao Império Romano, a Itália esteve fragmentada em vários reinos e comunas independentes. Nem sempre os reinos italianos estiveram em paz, de modo que cada região desse país guarda uma identidade própria ligada a tradições que remontam ao período medieval ou anterior. A unificação da Itália ocorreu em 1861, tardiamente quando comparada a outros países europeus como Portugal, Espanha e França. Atualmente, a Itália é formada por 20 regiões administrativas. Como vemos na figura, essas 20 regiões podem ser divididas em 3 macro-regiões: a região sul, também conhecida como Mezzogiorno, a região central e o norte, também conhecido como Terceira Itália. Uma das características da Itália é a notável desigualdade entre a região norte, Terceira Itália, e o sul, também conhecido como Mezzogiorno. Essas duas regiões apresentam padrões econômicos bem diferentes, sendo o sul mais agrário e o norte mais industrializado. De fato, quando analisamos essas regiões a partir de indicadores sociais e econômicos, fica perceptível a desigualdade entre elas. No quadro apresentado, verificamos o desempenho econômico das duas regiões nos anos recentes. Na análise do PIB, por exemplo, verificamos que a Itália vem se recuperando dos efeitos da crise de 2008. Contudo, verificamos que a crise atingiu mais fortemente a região sul do país. Note que em 2013, o PIB da região sul apresentou queda de 3,5%, enquanto que a economia do centro e norte encolheram apenas 1,4%. A recuperação das regiões centro e norte também foi mais rápida. Como vê-se, já em 2014 essas regiões apresentavam taxas positivas, enquanto que o sul, em 2015, ainda apresentava taxa negativa, embora demonstre recuperação. O número de ocupações entre 2013 e 2008 também caiu mais fortemente na região sul do que nas regiões centro e norte. O consumo da família também apresenta uma recuperação mais rápida nas regiões centro e norte do que na região sul. É espantoso o número de famílias em situações de pobreza no norte da Itália, quase 10% em pobreza absoluta e cerca de 26% em pobreza relativa, segundo o índice de pobreza utilizado pela União Europeia. Por último, o quadro mostra que a região que mais perdeu postos de trabalho em 2013 foi a região sul. Esses dados demonstram o quanto a região sul é vulnerável a crises econômicas e o quanto seu desempenho está aquém das regiões centro e norte. A região mais desenvolvida da Itália, a região norte, é a origem de várias multinacionais famosas. Contudo, foram as pequenas e médias empresas, organizadas em distritos industriais, e sua capacidade de adaptar-se às transformações no padrão de acumulação de capital que chamou a atenção dos economistas durante as décadas de 70 e 80. Esse período foi extremamente importante para a economia capitalista porque significou a transição de paradigma de produção fordista para o paradigma mais flexível, no qual os distritos italianos estavam melhor enquadrados. A flexibilidade dos distritos italianos permitiu vantagens comparativas aos produtores conhecidos mundialmente pelo design e pela qualidade de seus produtos.
Nas figuras ao lado, vemos algumas marcas famosas que têm sua origem na Terceira Itália. Algumas dessas marcas também se beneficiaram da dinâmica flexível existente na Terceira Itália. A organização das atividades econômicas na Terceira Itália pode ser desvelada a partir do conceito de distrito industrial marshalliano. O conceito de distrito industrial foi desenvolvido em 1890 por Alfred Marshall. Marshall destacou a importância das economias externas presentes nos distritos para as pequenas empresas. Segundo Marshall, quando se fala de distrito industrial, fazemos referência a uma entidade socioeconômica constituída por um conjunto de empresas que pertencem geralmente a um mesmo setor produtivo, localizado numa área circunscrita entre as quais há cooperação e competição. Nesta figura, vemos a diversidade de distritos industriais ocorrentes na Terceira Itália, sobretudo nas regiões da Emília-Romana e Lombardia. Vemos a presença de distritos especializados na produção de alimentos, mecânicas e maquinarias, têxteis, entre outros. De uma forma geral, os distritos italianos têm sido abordados a partir de duas perspectivas. A primeira busca apresentar os distritos como um modelo para o desenvolvimento econômico centrado em sistemas locais de produção protagonizados por pequenas e médias empresas com alta capacidade de inovação. A segunda abordagem destaca a relevância ou papel do território e do capital social para a divisão do trabalho em arranjos produtivos de produtos manufaturados. Essas duas abordagens se complementam na medida em que entendemos como funciona a dinâmica socioeconômica da Terceira Itália. Na primeira perspectiva, destaca-se o trabalho de Becattini a respeito do adensamento e interdependência industrial e social entre as unidades produtivas e o espaço onde estão localizadas. Segundo Becattini, essas relações surgem de três formas: um relativo mercado de trabalho autocontido, isto é, importância e a existência de recursos humanos que possam atuar como um capital humano, uma matriz de interrelacionamento técnico localizada, ou seja, as relações de compra e venda dentro do distrito são fundamentais para a sua dinâmica. Nesse sentido, as empresas precisam estar preparadas para responder às demandas que surjam das empresas em seu entorno. Essas relações colocam a inovação como um produto coletivo e não apenas como fenômeno produto produzido por uma única indústria. Por fim, uma rede de conexões socioculturais. Analisando os distritos industriais, Becattini destacou: desenvolvimento endógeno. Os distritos foram formados pela iniciativa de empreendedores, baseadas nos mecanismos de confiança e cooperação local. Especialização flexível. As empresas são responsáveis por etapas do processo produtivo, o que facilita a cooperação entre elas e a melhoria de processos em diferentes etapas da produção. Interdependência. Embora possam comercializar seus produtos com vários agentes produtivos, internos e externos ao distrito, as pequenas empresas estão ligadas entre si ao longo de uma cadeia produtiva que conectam a produção ao mercado final sem a interferência de uma grande unidade de produção. E a forte influência da vida urbana e das características socioculturais. As externalidades, como presença de crédito local, escolas técnicas, associações, entre outras, oferecem suporte às condições técnico-produtivas. A segunda linha de pesquisa busca destacar a importância do capital social para o sucesso dos distritos. Como vimos, o sucesso dos distritos industriais do norte da Itália contrasta com a situação econômica do sul do país.
Essas diferenças foram objetos de um estudo de uma pesquisa realizada pelo professor Robert Putnam, da Universidade de Harvard. As descobertas de Putnam ajudam a entender o papel da cultura e do território no sistema econômico. A pesquisa de Putnam analisou o comportamento das 20 regiões da Itália num período de 20 anos, que correspondeu ao processo de descentralização do governo italiano iniciado a partir da década de 70. No decorrer de sua pesquisa, foram feitas mais de 700 entrevistas com conselheiros regionais, líderes comunitários, incluindo banqueiros, líderes rurais, prefeitos, jornalistas, entre outros. Putnam também fez uso de técnicas estatísticas como análise fatorial e regressão múltipla. Em sua pesquisa, ele observou o comportamento de 12 variáveis. Na lista de variáveis observadas por Putnam encontram-se estabilidade do gabinete, presteza orçamentária, serviços estatísticos e de informação, legislação reformadora, inovação legislativa, creches, clínicas familiares, instrumentos de política industrial, capacidade de efetuar gasto na agricultura, gastos com saneamento local, habitação e desenvolvimento urbano, sensibilidade da burocracia. As variáveis escolhidas por Putnam buscaram capturar as diferenças no comportamento cívico entre as regiões italianas. Esse comportamento, apontado por Putnam, constitui um ativo econômico para as regiões e é a base do capital social. Segundo Putnam, em contextos modernos e complexos, como os distritos industriais italianos, a confiança social está relacionada a dois fatores conexos: as regras de reciprocidade e os sistemas de participação cívica. As regras de reciprocidade dizem respeito a uma contínua relação de troca, isto é, componente altamente produtivo do capital social. As comunidades que obedecem a essa regra têm melhores condições de coibir o oportunismo e solucionar os problemas da ação coletiva. Já o sistema de participação cívica, este é uma forma importante de capital social em que quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas em uma comunidade, maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefícios mútuos. Algumas características da comunidade cívica destacada por Putnam são participação cívica, ou seja, disposição dos cidadãos para a busca do bem comum à custa puramente individual e mesquinho. Igualdade política. Os cidadãos agem como iguais, não como patronos e clientes ou como governantes e requerentes. Solidariedade, confiança e tolerância. Nesta comunidade, os cidadãos são prestativos, respeitosos e confiantes uns nos outros. E as associações, estruturas sociais que incentivam e viabilizam a cooperação. Exemplos de clubes, de associações, clubes desportivos, recreativos, associações para atividades culturais, científicas, técnicas profissionais, entre outros. Na figura, observamos o desempenho cívico das comunidades italianas. Também é possível observar que as regiões ao norte apresentam um comportamento mais cívico. Esta constatação, feita na pesquisa de Putnam, corroborou a hipótese de que relaciona o sucesso econômico da Terceira Itália aos aspectos sociais da região. A explicação para as diferenças cívicas da Itália remontam ao período anterior à unificação do país. Segundo Putnam, durante o período medieval, as duas regiões experimentaram regimes monárquicos bem diferentes. No sul, predominaram reinos fortes, com grande domínio sobre a população e forte estrutura hierárquica. A estrutura hierárquica do sul favorecia a desconfiança entre a população, o que inibia projetos coletivos que estivessem em desarmonia com a coroa. Ademais, a centralização do poder no sul estimulou a busca de benefícios individuais por meio de favores da parte dos nobres.
Por sua vez, no norte, os regimes eram mais fracos e predominava a gestão autônoma das comunas. Além disso, as constantes ameaças de invasão na Idade Média levavam muitas comunas a estabelecerem acordos entre si para viabilizarem a segurança de seus povos. Essa cooperação entre os membros das comunas estimulou a confiança e o comportamento cívico na região norte da Itália. Essas rugosidades relacionais que observamos entre as regiões italianas demonstram de forma clara a importância do território para as atividades econômicas e para a inovação. A experiência dos distritos industriais reforça a importância das externalidades para a compreensão das experiências bem-sucedidas de inovação. O modelo de distrito industrial ressalta a importância de ações que fortaleçam as cadeias produtivas e não apenas uma etapa da produção. Essa experiência também destaca a importância do fortalecimento das relações de reciprocidade e da participação cívica no desenvolvimento de sistemas de inovação com base nas competências locais. O conceito de distrito industrial abordado por Marshall se aproxima muito de outros conceitos utilizados na análise sobre desenvolvimento regional. Nesse sentido, identifique as similaridades e singularidades entre os conceitos de distrito industrial e cluster. Em seguida, poste o resultado de sua pesquisa na plataforma SG, utilizando a ferramenta de texto colaborativo Wiki. Até uma próxima aula.